Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Hoje é dia dos nossos grupos familiares, né? Quero deixar uma mensagem breve para vocês e convidá-los, né, para a meditação sobre esse assunto do nosso estudo. A aula que eu passo para vocês, né, está no volume número 1, a respeito das promessas do Senhor, e aqui fala sobre vida eterna. Por que eu estou mandando essa mensagem e convidando você a refletir sobre esse assunto? Eu não posso me delongar muito, né? Mas preste bem atenção. Tem rodado alguns vídeos aí, essa questão, essa dificuldade que a gente tem vivido aí de coronavírus, né? Essa peste que tem incomodado a gente. Eu não vou falar muito sobre esse assunto, mas tem rodado alguns vídeos aí falando sobre fim dos tempos e pessoas que às vezes a gente sabe que está preparada para tratar desse assunto, outros que não tem nada a ver, fundamento através de revelação, de sonho, tá? Tem muita coisa rodando por aí. Então vamos lá. Num desses estudos que nós temos no grupo familiar, tem essa revista, o Modo número 1, que fala sobre as promessas de Deus. E uma é promessa de vida eterna. Então presta atenção. Mais importante que você possa achar o livro de Apocalipse, por mais que ele traga uma mensagem subliminar, porque ela usa muita metáfora figurativa, muitas alusões, torna-se uma forma, nós não podemos deixar de dizer que isso é verdade, às vezes uma forma difícil de entender para algumas pessoas, e outros que muitas vezes aproveitam dessa capacidade que tem, e muitas vezes algumas linhas doutrinárias aproveitam essas oportunidades para ficar botando mais medo ainda nas pessoas. Embora as mensagens, as pessoas até afirmam que não quer botar medo, que não quer... Sim, vamos lá. Quem é que verdadeiramente vai ficar com medo? Vai ficar com medo é quem não tem convicção do conhecimento da palavra. Então, muitas vezes, você não dá tanta ênfase ao livro de Apocalipse para algumas mensagens, porque o mais importante é você entender como o livro de Apocalipse começa e como ele termina. Ele começa trazendo algumas informações que as revelações, elas verdadeiramente aconteceram no primeiro século, que foi a destruição e tomada de Jerusalém no primeiro século, sim. De um ponto de Apocalipse para frente, né, o anjo diz para João: escreve as coisas que futuramente vão acontecer. Sim, isso que está acontecendo com a gente. Então, nenhum de nós que somos cristãos verdadeiramente precisamos ter medo da morte. Então, o livro de Apocalipse, as figuras de destruição e como que vai acontecer, elas são tão fáceis de você ler e ver o que vai acontecer, que muitas vezes você não fica preparado para aquilo. Aquelas coisas vão acontecer no tempo de Deus. Não tem ninguém, por mais que a pessoa tenha conhecimento, saiba lidar com números e pesquisar, né, seja considerado o melhor teólogo, ele nunca vai afirmar que dia que Jesus vai voltar. Só Deus sabe disso. Então eu prefiro muito mais preparar você para você compreender a mensagem da salvação e a promessa de vida eterna e aceitar Jesus, do que eu meter medo em você para você ficar sabendo, né, do livro de Apocalipse de capa a capa, né, de folha a folha, e você, né, ficar, né, um tanto quanto tenso e preocupado com isso. Então, por favor, descanse no Senhor. Vamos lá. Promessa de vida eterna. Em 1 João, capítulo 2,
versículos 11, 12 e 13, diz assim: esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escreve-lhes essas coisas para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então a vida eterna tem, é uma promessa de Deus. Então se você tem convicção da sua salvação, eu converso esse assunto, eu vou citar aqui sem autorização, mas eu converso muitas às vezes essas coisas com o irmão Joel, ele também tem essa preocupação que eu tenho, de pessoas que são cristãs não ter convicção da salvação. Querido, se você é cristão e tem convicção da salvação, você não tem que ficar preocupado com o que vai acontecer em Apocalipse, porque você tem a vida eterna. Para que preocupar? A morte, ela vai acontecer. Se vai morrer pessoas através de uma pandemia, se vai morrer 2/3 dos habitantes da terra, não importa. Isso é plano de Deus. Então, para que você tenha tranquilidade nessas coisas, você tem que ter convicção do que a palavra de Deus representa para mim e para você. Então, os grupos familiares, eles são usados para nós estudarmos e procurarmos firmar a fé das pessoas. Esse é um problema que não é de membros da Igreja Metodista Missionária. Isso é problema de membros de diversas denominações hoje. Não tem convicção. Sim, por que não tem convicção? Porque tem falta de ensino. As pessoas não querem ser ensinadas. Eu tenho feito uma pesquisa entre o pessoal nosso, da nossa igreja. Eu telefono às vezes: irmão, você tem visto, ouvido os nossos áudios? Irmãos, nunca nós tivemos uma oportunidade tão rica e expressiva de estar mandando mensagens para vocês, porque elas são mais curtas, têm sido mais objetivas. Mensagem ontem da irmã Piedade, quem ouviu, quem teve oportunidade de ver, uma excelente palavra. Ela fez uma exemplificação, mostrando a máscara, o álcool, com a vida eterna. O irmão Igor, culto de domingo, a palavra do irmão Tiago, do irmão Mateus. O irmão Mateus deu uma palavra na quinta-feira, sabe? Eu gostaria que todo mundo tivesse ouvido e visto. Sim, as pessoas não querem. Recebe tanta informação e fica tão envolvido com o coronavírus, televisão ligada e tal, e tanta mensagem que manda um para o outro, que quando você manda uma mensagem edificadora, as pessoas não estão tendo nem tempo de abrir, não querem ler, tem preguiça. Querido, isso tudo faz parte dessa cauterização da mente que está escrito lá no livro de Mateus, que Jesus diz que as pessoas não têm interesse, falta conhecimento, não conhece a Deus. Então isso causa essa preocupação muitos, porque quando vê esses vídeos falando de fim do tempo, que sabe, tanta mensagem, isso as pessoas têm tempo para ler, mas não tem tempo de ouvir uma palavra para firmeza de fé, para estudar a Bíblia, para prestar atenção, para perder o medo, ter confiança, dizer assim: não, eu tenho certeza da minha salvação, isso é promessa de Deus. Dentro desse estudo aqui, uma pergunta, a número 5, o autor desse estudo, ele diz assim: você tem certeza da vida eterna? Caso não tenha, você não gostaria de tê-la hoje? Nós podemos te ajudar numa oração de entrega de sua vida a Jesus. Nós podemos ajudar. Mas você tem que ter interesse dessas coisas, querido. Aí você tem interesse do álcool gel, tem o interesse da máscara, tem o interesse de lavar a mão, você tem interesse de
de anunciar para as pessoas: toma cuidado, não sai do carro. Por quê? Porque você está preocupado com a vida. Foi o que a irmã Piedade falou ontem. Se você prestou atenção na mensagem dela, foi muito bem colocada. Você tem que ter preocupação em aprender, em estudar, em ler, em participar do reino. Eu tenho tido oportunidade de atender algumas pessoas que têm ligado para mim, marcado o horário, né, e a gente fica no celular aí 1 hora, 1 hora e meia, sabe, tratando desse assunto. Pega a Bíblia aí do seu lado, lê, sabe, porque está com medo. Irmãos, por favor, leia a Bíblia, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com consciência, com inteligência, com prudência. Grupo familiar, nós estamos tendo oportunidade para estudar a palavra de Deus, para afirmar a nossa fé. É uma luta que nós temos. Essa é a segunda investida nossa nesses anos de trabalho aqui em Teoflotone, né? Tivemos uma primeira investida em grupos familiares há uns anos atrás, as pessoas não tiveram interesse, algumas pessoas decepcionaram com isso, retomamos isso há algum tempo atrás, estamos trabalhando essas questões, tem quase 10 anos, nós não conseguimos envolver o nosso grupo da igreja para conscientização de que precisa aprender. Aí quando surge o problema, vem o medo. Então, que Deus te abençoe, né? Fica aí esse desafio, leia 1 João, né? É uma epístola pequena, né? Está lá no final da Bíblia, tem o Evangelho de João e tem a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, sabe? Leia a primeira epístola de João, leia ela toda, ela é pequenininha, você vai ter consciência dessa promessa de vida eterna, né? Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna. Aí tem que ter medo, né? O medo vai chegar por causa dessas questões. Então, que Deus te abençoe. Você medite nisso aí, no horário do seu grupo familiar, né? Pare, pegue essa epístola de João, ela é pequenininha, leia aí com o grupo aí da sua casa, se você partilha de grupo familiar. Se tiver dúvida de alguma coisa, ligue para mim. Pode ligar para o evangelista Igor, ele está entendendo o que está acontecendo, né? Nós temos trocado informações. Que Deus possa continuar te abençoando nesse dia, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero entender esse desafio que o autor desse estudo coloca para nós. Dá-nos, ó Deus, convicção da nossa salvação, dá-nos convicção da vida eterna, tira, Senhor, todo o medo de perdas, de valores, de coisas que muitas vezes nós temos fortemente dentro de nós, que suplanta a convicção da salvação e da vida eterna. Deus, dá-nos oportunidade de inverter esses valores, de não termos medo, mas que a gente possa continuar dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor prevaleça sobre nós, sobre as nossas vidas, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua casa, com a sua família, e que você tenha convicção da salvação em Cristo Jesus. Oramos, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um bom restante de dia para vocês. Amém.